Amém? Você que ama ofertar, que ama dizimar e primiciar, aplauda ao Senhor. Eu quero aqui chamar o nosso irmão Iago, que estará nos ministrando acerca das ofertas, do dízimo e da primícia. Amém? Aplauda até ele chegar aqui em nome de Jesus. Shalom, igreja. Boa noite. Quem ama ofertar ao Senhor Jesus? Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 5, do 24 ao 34. Esse contexto, ele é sobre cura, mas ao decorrer que eu for ministrando aqui, vocês vão entender, amém? E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e o apartavam. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo que ela tinha e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás comprimida, e tocou na sua veste, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que sairá virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: tu vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, tua fé te sarou, vai-te em paz e ser curada desta tua aflição. Amém? Nesse contexto, ele é sobre cura. Um dos aspectos que me chama a atenção é que essa mulher, ela padecia com essa enfermidade há 12 anos. Há 12 anos ela sofria essa aflição. E a enfermidade colocava ela num lugar de rejeição. Ela era impura. E toda pessoa que era impura, ela não poderia entrar no templo ou tocar nas pessoas, porque senão elas eram condenadas a 40 chibatadas ou até mesmo morrer por apedrejamento. E essa mulher, ela tinha gastado todos os seus recursos para sanar a sua aflição. E a Bíblia diz que não adiantou, cada dia mais piorava. E o que me chama a atenção é que essa mulher, ela viu que Jesus estava passando e foi e tocou na orla do seu manto. E foi curada, achou uma solução. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que ela não parou nos seus traumas durante o período de 12 anos. Ela não parou na sua dor durante o período de 12 anos. Mesmo sabendo que ela era impura, ela não parou nas críticas das pessoas. O que eu quero dizer, e eu começo a aplicar essa mensagem. Talvez você está com a sua vida financeira amarrada, travada há mais de um ano, há 12 anos, porque você está ouvindo crítica de pessoas que nunca construíram nada. Crítica de pessoas que não têm uma patente espiritual, não têm uma vida espiritual, pessoas desigrejadas que querem determinar padrões e a forma que vocês querem viver dentro da igreja. Essas pessoas, elas querem manifestar as suas feridas. Essas pessoas, elas querem implementar uma mentalidade de escassez. E nós que somos filhos de Deus, não podemos se assentar na mesa com essas pessoas. Toda pessoa desigrejada, ela carrega consigo dois argumentos. Primeiro, ela sempre vai transferir a culpa para o pastor pela sua apostasia na fé ou sua falta de caráter. Segundo, ela sempre vai querer induzir, te manipular a falar sobre, achar algum argumento sobre dízimo na igreja, e ofertas e primícia. Então, nós temos que estar atentos. Essas pessoas, elas não querem que você viva a plenitude do Senhor. Então, não se pare nessas pessoas. Você tem que ter convicção quem você é em Deus. E o segundo aspecto aqui que eu quero abordar é que existem pessoas que precisam ser curadas dos seus traumas. Existem pessoas que precisam ser curadas da sua dor.
Porque talvez você cresceu em um lar onde você via os seus pais brigarem na área financeira. A maioria dos casamentos hoje, o maior problema que tem contenda é sobre dinheiro. E o Senhor, Ele está falando para você ofertar, dizimar, e você está agarrado. Queridos, não retenha aquilo que Deus está falando ao seu ouvido, que Deus está falando ao seu coração nesse tempo. Iago, quer dizer que se eu ofertar e dizimar, eu vou ficar rico? Não olhe com o campo da alma, olhe com os olhos espiritual. Você já é próspero. O que falta é você ativar a sua mentalidade. Não é barganha com Deus. Então nós temos que ter essa compreensão. Nós temos que ter convicção que nós somos em Deus. Essa mulher, ela não se parou na multidão, ela foi até Jesus e obteve a solução do seu problema. O que eu quero dizer com isso é que hoje você pode solucionar esse problema. Essa mulher, ela sofria há 12 anos e ela encontrou a paz após 12 anos em Jesus. Talvez a paz da sua casa em relação à contenda, à briga, em relação ao financeiro, esteja através de um posicionamento seu. Então que nessa noite nós possamos criar uma mentalidade de reino, uma mentalidade de governo. Eu declaro sobre cada um aqui que vocês irão produzir o que vocês nunca produziram antes. E o Senhor depositará sobre vocês recursos, e vocês vocês vão destinar esses recursos para a igreja física, para a igreja local. No poderoso nome de Jesus, nós temos que ter essa maturidade. A Bíblia diz que se o herdeiro for menino, nada indifere de um escravo. Então não se pare nas críticas das pessoas. Tenha convicção quem você é em Deus. Nós temos que aprender a caminhar nessa dimensão. O dízimo é o mínimo. A primícia é um ato de honra. Então nós temos que honrar o sacerdote da casa. Nós temos que dizimar para viver coisas sobrenaturais em Deus. Amém? Se coloquem de pé em nome de Jesus. Separe sua oferta, seu dízimo, a sua primícia. Pai, graças eu te dou, Senhor, por essa palavra. Jesus, crie em nós um senso de urgência, Pai. Senhor, deposita recursos em nossas mãos, Senhor, porque nós vamos destinar, Senhor, para a Tua obra, Pai. Abençoe cada casa representada nesse lugar, Senhor. Cada família representada nesse lugar, Senhor. Nos dê a fé de Abraão, Senhor, que não sabia o caminho que percorria, mas conhecia o Deus que o guiava, Pai. Jesus, multiplica a nossa sementeira, Pai. No poderoso nome de Jesus, cura todos os traumas que impedem pessoas, Senhor, de ofertar, de dizimar na sua casa. No poderoso nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, e te honramos. Amém? Pode trazer o seu dízimo e a sua primícia.